Fala, meu povo, tudo certo? Chegamos agora, no sétimo vídeo dessa série dos 7 raios, as 7 vibrações divinas e a personalidade humana, os 7 grandes temperamentos, não é? Hoje é a conclusão dessa série. Quem não pegou os outros, assiste depois, está super legal. É um material rico de informação, riquíssimo de informação para o seu autoconhecimento. É uma visão de arquétipos, não é? Na verdade, Deus é representado por essa totalidade das 7 vibrações. E todos nós temos uma partícula de Deus. Assim, temos as 7 vibrações em nós. Porém, durante as várias encarnações, desenvolvemos mais uma delas. Uma predomina, né? E num grau de escala, claro, né? Cada um dos outros 6 raios também tem o nosso domínio ou predomínio de acordo com as experiências multireencarnatórias. E hoje eu quero falar especialmente do 7º raio da luz violeta, que também é identificado com o orixá Obaluaê, não é? Obaluaê, o Mulu, que na verdade é o orixá da reencarnação, ligado aos ciclos da vida e da morte. Você já vai entender a relação disso com a personalidade. Na verdade, o raio violeta é o raio da transmutação kármica, da purificação e da liberdade. E por que isso, não é? Vamos lá falar da personalidade, vamos ver se você é uma pessoa que pertence ao raio violeta como raio raiz ou um filho de Obaluaê na linguagem da mitologia africana. Na verdade, qualidades positivas da pessoa do violeta estão profundamente ligadas à questão da vida e da morte como ciclos da vida. São pessoas que têm uma facilidade muito grande para lidar com as mudanças. As mudanças são aceitáveis, muito mais do que na média das pessoas, né? A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de um modo geral de aceitar mudança de emprego, de relacionamento, o fim de um casamento, enfim, né? A morte de um ente querido, a mudança de país, enfim, tantas coisas difíceis para a maioria. Quem é do raio violeta tende a enxergar que a vida é isso mesmo, a vida é cíclica e podem ocorrer mudanças e tem um porquê de cada mudança. Isso é real, não é? Nenhuma mudança é casual, tudo tem o seu porquê. E essas mudanças são bem aceitas. Eu diria que são aquelas almas que transmitem nesse sentido até uma certa maturidade de alma antiga, né? E pode ser um adolescente que transmite essa vibração, sabe? De uma pessoa com muita sabedoria, com muita maturidade, com muita compreensão. Mas são pessoas que no positivo, ainda falando do positivo, são pessoas que usam o poder da transmutação de um modo dinâmico, onde chegam, procuram eliminar aquilo que é negativo, ou que faz perder energia, ou que é obsessivo, de um ambiente de trabalho, na casa, até mesmo na postura de toda hora que nota que a energia não está legal, quer mexer nos móveis, quer mexer em tudo, sabe? Quer revirar as coisas, quer eliminar, tirar de casa aquilo que não serve, que não é usado. Enfim, a necessidade da pessoa do raio violeta de cortar o que é ruim, de eliminar o ciclo antigo, de dar ponto final para começar um novo ciclo, o renascimento, a reencarnação em vida. Isso é uma grande qualidade da pessoa do raio violeta. Além, como eu disse, de ser aquela pessoa que provoca mudança nos outros. É aquela pessoa que quando vai conversar com alguém, está sempre mostrando para o outro que ele também pode eliminar aquilo que não serve, que ele também pode promover uma faxina interna. Então a mesma postura que ele tem com as coisas, com os ambientes, é a postura que a pessoa do raio violeta tem com o interno. Não suporta viver de passado, né? Sabe que o passado teve o seu papel, teve a sua importância, mas não suporta ficar vivenciando de passado, não, vivendo de passado. Por isso, são pessoas que eu costumo dizer que geralmente têm uma facilidade grande para mudar de emprego, para iniciar uma nova etapa, para morar num outro lugar, às vezes até relacionamentos, não é? Não que eles não tenham importância, tem importância para a pessoa do raio violeta, mas ela entende aquilo como um grande aprendizado e sabe que é importante, às vezes, iniciar novas relações também. Agora, no negativo do violeta, essa visão de vida e morte, ele tem consciência dos ciclos da vida, mas ele não é dinâmico, ele não é ativo, ele é passivo diante disso. Então ele sofre. É aquela pessoa que fala, puxa, lamenta, ela já acaba ficando, por mais que o passado seja difícil para ela, ela acaba se aprisionando bem mais ao passado, porque ela fica com aquele sentimento de eu sou vítima de um contexto kármico maior e eu não sei, não tenho o que fazer. Então aquela pessoa que diz assim, olha, tudo muda com o tempo.
Ou seja, ele sabe que tudo muda, mas ele não atua para a mudança, ele não é dinâmico, ele é passivo dentro do processo da mudança, compreende? Ele entende o processo kármico, mas não age de uma maneira proativa, de uma maneira positiva, para que a mudança venha mais rápido, para que não haja sofrimento, ou então que possa reduzir ao máximo possível o sofrimento, não é? Então a negatividade do violeta torna a pessoa até meio ranzinza, meio rabugenta, meio reclamona, sabe? Porque ela fica sentindo o pesar da vida. Ela entende que a vida é assim. Então é muito comum as pessoas do violeta dizerem: a vida é isso mesmo, xinga, reclama, é o típico ranzinza mesmo, reclamão, rabugento, mas que ao mesmo tempo sabe que as coisas passam. Tem essa visão que não deixa de ser a maturidade, mas tem o lado desequilibrado, imaturo, da passividade diante dos acontecimentos, diante da dor, do sofrimento, e às vezes era necessário, né, poder promover os seus cortes. São pessoas que podem acabar até exatamente por sofrerem muito, né, com o processo kármico, começam a se esquivar das relações, preferem não iniciar nada porque depois não sabem como terminar. Então são aquelas pessoas que começam a se isolar dentro da sua caverna, que aliás é um símbolo de Obaluayê, né? Se isola na sua gruta, na sua caverna, esperando que as mudanças aconteçam na vida coletiva para que possam, enfim, né, começar uma vida nova e sair para o sol de novo, sair para o mundo de novo, sair para a vida de novo. Então, o poder de transmutação é incrível. Aliás, inclusive, quem é do raio violeta tende a ter um poder místico, no bom sentido, espiritual, de desenvolver canais mediúnicos, paranormais, muito acentuado. Geralmente são grandes clarividentes, fazem viagem astral, não é? Agora, por um outro lado, o desequilíbrio da mediunidade, que gera, às vezes, captação de influências bastante obsessivas. A pessoa naquele sofrimento, naquela dor toda, e ainda muito médium, todo aberto, acaba sendo o canal também da obsessão espiritual, ok? Então, está se identificando? É teu caso? Ou de alguém que você conheça? Essa é a ideia desse ciclo aqui que está terminando agora, aliás, né? Com esse 7º vídeo. Foram 8, né? Um de introdução, mais 7 principais, com os 7 raios, um verdadeiro curso aí, grandes aulas para vocês poderem pelo menos introduzir, mas já com uma visão bem mastigada que eu estou passando, que é aliando o lado espiritual com o lado psicológico. É muito legal, é muito interessante. Você se conhecer e conhecer as pessoas a partir do perfil das 7 grandes vibrações presentes, gente, em todas as civilizações antigas. Você encontra deuses gregos, romanos, né? E de todas as regiões do planeta que se identificam com os orixás e com as 7 vibrações. As 7 vibrações é o modo mais, digamos, puro de falar dessas 7 grandes qualidades, sem precisar vincular uma imagem humana, como é o caso dos orixás ou outros deuses. Mas ajuda bastante essa visão humana, onde o ser humano se projeta e se identifica mais facilmente, mais rapidamente, tá bom? Curtiram esse vídeo? Curtiram esse programa das 7 vibrações? Então dê seu like aqui, é extremamente importante para mim. Estou acompanhando as perguntas e os comentários, agradeço o carinho de vocês imenso sempre comigo, com o meu trabalho. Quero convidar a conhecer outros vídeos aqui do canal Marcelo Cotrim, ok? Tem, além dos 3 semanais mínimos, você tem lives de surpresa, programas de rádio que eu faço na Rádio Mundial, programa Entrevidas, que são também colocados como material extra aqui no canal Marcelo Cotrim do YouTube. E peço que compartilhem esse vídeo. Eu acho que vai ser um despertar para muitos dos seus amigos, muita gente que você conhece. Então me ajudem a espalhar essa visão de nova era, essa visão universalista acerca da personalidade humana, nessa linkagem aí com Deus, com a espiritualidade, com as 7 vibrações divinas, ok? Então compartilhe aí nas redes sociais. Deixo aqui um outro vídeo do canal para você começar a conhecer mais aqui o material, né? Não deixa de se inscrever se for o primeiro vídeo que você assiste e clica no símbolo do sino para receber as notificações de cada vídeo inédito aqui publicado. Grande abraço a vocês, até a próxima!